vocês. Eu tô aqui com uma amiga muito maravilhosa minha, uma psicóloga maravilhosa que eu admiro muito. E eu tô Não. começando hoje com ela uma série que eu tô muito animada para fazer, que eu falo com psicólogos que são conhecidos meus, que eu confio, que eu confio no trabalho deles e que eu sei que são ótimos profissionais, para falar das áreas que eles trabalham, porque eu trabalho com clínica há muito tempo, trabalhei com organizacional, trabalhei com social também, mas em psicologia tem muita área diferente. Tem várias áreas que eu não conheço e que se eu for falar para vocês, eu não vou falar com tanta propriedade como quem está ali no dia a dia. Então, para começar, eu vou pedir para você, Fer, por favor, se apresente para o pessoal que não te conhece. Bom, Elo, é um prazer enorme estar aqui começando essa série de vídeos com você, sendo tua primeira convidada. É uma honra para mim, eu te admiro muito também. Acho muito legal tua proposta de alimentar um canal sobre psicologia, porque precisa muito, né? A gente precisa bastante de cada vez mais pessoas falando sobre a nossa profissão. Uhum. Então, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, eu me formei em 2015, no final de 2015. Na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Na minha graduação, eu já tinha muito interesse na psicologia escolar, mas eu acabei fazendo um estágio em psicologia escolar, mas era no âmbito infantil. Depois acabei também tendo um contato com outro projeto sobre educação. Fiz algumas matérias da educação, que eu admirava bastante, acho muito legal, sempre gostei. Trabalhei com a parte de álcool e drogas, trabalhei com a psicologia social, né? Tive uma trajetória um pouquinho diferente da sua no quesito de interesses, né, Uhum. profissionais, assim, durante a faculdade. E aí, quando eu me formei, eu também fui para a clínica, sempre com aquele interesse lá no fundo de um dia trabalhar com educação, Uhum. né? E isso demorou um pouquinho para acontecer, até que eu recebi um convite para trabalhar numa escola. Uma escola de ensino médio, aqui em Ponta Grossa, que eu admiro bastante também. A gente trabalha só com de primeira série até o pré-vestibular, né? Primeira série do ensino médio até o vestibular, então eu trabalho diretamente com adolescentes, que é um Uhum. público que eu gosto bastante de trabalhar, adolescentes e adultos. Então, há um pouco mais de um ano, eu estou inserida no contexto escolar, né? Oficialmente fora da faculdade, trabalhando como psicóloga escolar e continuo sendo psicóloga clínica também. Ah, mas que legal. É bom que você falou aí disso tudo, do estágio, tudo isso, porque boa parte do que me motivou a fazer essa série toda é pensando no que eu não tive na minha formação, né? Não por falta de interesse, obviamente, de faculdade, nada, mas porque como tem muita coisa para falar, não tem tempo para falar de Uhum. tudo, né? Então, Sim. geralmente a formação acaba se focando muito na clínica, né? Um pouco ali no RH, um pouco em outras coisas. Então, é uma pincelada nas outras coisas, né? E a escolar foi uma coisa que eu Uhum. senti essa falta na minha formação. E que bom que na Ah. tua formação você teve um pouquinho a mais, né? Uhum. Eu cheguei a A ter um gente teve estágio bastante, no... né? Sim, eu cheguei a ter um estágio no último ano num CBJ aqui em Ponta Grossa. Uhum. Mas ele foi voltado mais para a formação dos professores, não era tanto nos alunos. Meu projeto foi na Ah, olha formação só. deles porque era onde estava a maior demanda. Mas que bom que você teve essa oportunidade também, né? Já, com certeza já melhorou muito, né, na Uhum. tua formação. Com certeza. E eu já gostava da área da educação antes de entrar na faculdade, já me interessava. E aí foi bem legal, porque ter o contato, assim, com essas matérias na graduação me ajudaram bastante a enxergar como que o psicólogo escolar atua, né? Entender como é que Uhum. é a inserção nesse contexto, por mais que eu também ache que às vezes falta bastante. Tem coisas que a gente só aprende na prática, né? Acho que isso também é bem importante de colocar. A gente pode fazer o estágio na área, a gente pode fazer matérias, mas tem coisas que você vai descobrindo mesmo no dia a dia. Isso é Uhum. inevitável. Acho que em todas as áreas acontece, né? Ah, sim, com certeza. E, Fer, falando um pouquinho dessa questão de formação, às vezes o pessoal fica em dúvida porque a gente tem a psicologia escolar e a psicologia educacional. Você consegue Uhum. falar, assim, um pouquinho, bem rapidamente, assim, qual que é a diferença? Se existe uma diferença? Como é que funciona? Olha, Elô, eu não saberia te responder Uhum. exatamente a diferença entre as duas áreas, né? O que eu posso te dizer é que a psicologia da educação é a área da psicologia que está voltada ao estudo da educação como um todo, e Uhum. aí acaba estudando também a inserção do psicólogo nas escolas, obviamente, acaba estudando a psicologia escolar. Então, na minha graduação, por exemplo, eu vejo que a psicologia da educação traz muito essa base teórica dos Uhum. estudos,
para fundamentar a atuação prática, né? Uhum. Dessa forma que eu consigo compreender essa diferença. E a psicologia escolar é aquela que você está inserido diretamente no contexto, né? Você está no dia a dia, você é o psicólogo que trabalha dentro da escola. Uhum. Me parece assim que quando a gente fala sobre faculdade, a nossa graduação, tudo, a gente vê mais da psicologia educacional, né? Que é teorias da aprendizagem, Piaget, Vygotsky, todas essas coisas, né? Mas essa coisa do dia a dia, que é por isso que eu queria falar muito com você, porque como que afinal é o dia a dia do psicólogo dentro da escola, né? O que que ele faz, o que que ele não Uhum. faz, qual que é a demanda dele? E isso parece que meio que foge na hora do ensino, Isso. né? Pois é, eu vou ser bem sincera, eu não consigo enxergar muito essa diferença na prática da Uhum, psicologia da educação, da psicologia escolar, porque no fim das contas, uma fundamenta a outra, né? Então, uhum, sem a psicologia da educação, sem os estudos de teoria de aprendizagem, os distúrbios, os transtornos de aprendizagem que a gente não consegue estar inserido no âmbito escolar, uhum, porque você vai trabalhar diretamente com isso, né? Diretamente com a educação. Então, é muito difícil fazer dá até para fazer essa diferenciação de uma forma mais teórica, assim, mas eu acho que na prática é bem difícil você vivenciar uma sem a outra, assim, pelo menos assim que eu sinto, né, que eu uhum, experiencio. Desde que eu comecei a trabalhar com educação ou estudar educação, é constante eu precisar, por exemplo, ir atrás de estudos e estar sempre estudando sobre os transtornos de aprendizagem, sobre métodos de estudo, sobre várias coisas assim que você vai encontrando na prática e você precisa se aprofundar e aprender mais e ver o que, que tem de novo né, nessas áreas para você poder trabalhar, para você poder sugerir para a família, para você poder sugerir para o aluno. Então, o estudo é uma parte constante da prática. uhum. É muito, extremamente necessário que o estudo seja uma parte constante da prática profissional. Acho que é importante isso também, porque, na verdade, todas as áreas, né? A gente tem que frisar muito isso, assim, todas as áreas que você for trabalhar, principalmente em psicologia, você já tem que gostar de ler para entrar na faculdade, né? Então, para você continuar trabalhando na área depois, você tem que continuar estudando, independente se é uma área mais prática, como é organizacional, por exemplo, ou uma área mais subjetiva, como a clínica, você tem que continuar estudando, porque o mundo vai Uhum. evoluindo, as coisas vão evoluindo, tem demandas que a gente tem agora que não tinha há 5 anos atrás, né? Uhum, Então, é exatamente. E importante. métodos, né? Uhum, Na área da educação, por exemplo, tem muitos métodos novos de estudo, uma área muito viva, assim, de produção constante a respeito da educação. Então, sempre tem algo novo surgindo que você vai poder propor para os alunos, que você vai poder propor para a instituição, para os professores. Então, é bem importante estar antenado, assim, porque a escola é um meio muito vivo. Acho que todas as organizações são, né? uhum. Todas as instituições. Que muita coisa acontece. Então, é importante estar sempre atualizado para poder estar vendo como que você pode trazer inovação para dentro do ambiente também. Uhum. É bom que você comentou isso de coisas que você pode sugerir para a instituição, para os alunos e tudo isso, que é uma coisa que eu queria perguntar para você. Quais que são as demandas que você geralmente trabalha na escola, né? De quem que elas vêm? É dos pais, dos alunos da escola? Como que tem sido para você? Tá? Olha, Lô, as demandas vêm de todos os lugares, assim. Eu até brinco que o psicólogo escolar, eu não sei se a nossa formação de psicologia dá conta de trazer tudo Uhum, isso, porque eu vejo que a gente acaba tendo um pé em várias áreas, assim, né? Você acaba tendo essa parte mais do indivíduo, do lado uhum, subjetivo único, assim, de uma pessoa, como é na clínica, né? Você acaba tendo esse olhar na escola, um olhar mais focal. Você precisa também ter um conhecimento sobre organizacional, uhum, instituições, porque você está dentro de uma instituição, então você vai trabalhar com equipe, você vai trabalhar com toda uma estrutura, né? Uma cultura, valores da instituição, você precisa saber disso. E, além disso, você trabalha com a educação, então eu vejo que a gente acaba sendo psicólogo de várias formas ali dentro da escola, sabe? uhum, As demandas, elas aparecem tanto por parte de alunos, né? E como que isso vem? Por exemplo, algum aluno que está em sofrimento, algum aluno que está com muita ansiedade, não está conseguindo estudar direito, está percebendo que não está rendendo, está com alguma dificuldade familiar e vem procurar o psicólogo escolar, né, para fazer um atendimento, para conversar, para ver como que é possível ajudar ele.
a demanda também vem por parte da escola. Então, por exemplo, algum aluno que a escola está percebendo que ele está com notas baixas, que ele está com desempenho reduzido, ou que o comportamento dele na sala de aula está diferente, né? Então, às vezes é o aluno que está muito quietinho, ou que, né, tá dormindo nas aulas, que não está conseguindo ter motivação para estudar. Às vezes é o aluno que, pelo contrário, né, que está conversando muito nas aulas, que está levando muita chamada de atenção dos professores, que está tendo muitas ocorrências no sentido da direção da escola. Então, a escola também encaminha esses alunos para o psicólogo escolar. E é bem interessante, assim, a gente tem alunos que vêm por uma demanda deles, né, um interesse deles, e aí todo mundo fica, eu percebo que é natural, assim, você ficar meio receoso, né, tipo, vou conversar com a psicóloga da escola, né, Sim. mas eles vêm porque é do interesse deles, e tem outros que é um pouquinho mais nesse sentido de encaminhamento, né, e a galera que vem porque a escola encaminhou para o atendimento. Sim. Aí também já tem mais um receio, né, por que eu tô sendo chamado, às vezes tem esse caráter um pouquinho, parece que tô indo pra sala do diretor, assim, sabe? Mas, às vezes a família também traz a demanda, né? Então, às vezes a família sinaliza a escola, de falar, olha, meu filho tá estranho em casa, eu percebo que ele tá com um comportamento diferente, eu não sei o que tá acontecendo. E quando a família entra em contato com a escola, um dos encaminhamentos também é fazer o atendimento psicológico com esse aluno, né? E eventualmente com a família também. Aí que tá, a gente também trabalha, né, com os pais e com os alunos. É constante essa... Trabalhar com atendimentos em psicologia escolar é uma coisa bastante dinâmica. Você não trabalha com o público só da escola, você trabalha com todos os envolvidos, né? Sim. Às vezes é chamar um professor que também está com alguma dificuldade para conversar, para entender o que está acontecendo, né, em algum sentido com algum aluno, acontece às vezes, ou algo assim. Até numa questão de bullying, né? Se não é só o aluno que é o problema, ele é um sintoma de várias coisas que estão acontecendo com ele. Exatamente. Tem várias temáticas, né, que aparecem na escola, por exemplo, no ensino médio, o bullying, na verdade, é de todas as faixas etárias, assim, né? Ele aparece também no ensino fundamental, mas no ensino médio existe essa questão do bullying, existe a questão de sexualidade, existe a questão de drogas, né? Então, muitas temáticas aparecem, às vezes de uma forma secundária, né? Mas que você vê uma oportunidade de poder trabalhar aquilo com aqueles alunos, né? Então, é basicamente... Você perguntou sobre de onde vem a demanda, né? Ela vem de todos os lugares. Sim. E o psicólogo escolar, ele também está muito envolvido nessa questão organizacional da escola. Então, em tomadas de decisão junto da direção, né? Eu trabalho muito diretamente com a direção da escola, com a direção pedagógica, né? A gente trabalha diretamente ali envolvidos, porque muitas decisões acabam dizendo respeito ao psicológico também, não só ao pedagógico, né? E é muito importante porque, como o próprio diretor da escola que eu trabalho, o diretor pedagógico fala, né? É muito importante o aluno, a gente tem que saber da condição de saúde mental do aluno, porque isso tem tudo a ver com o desempenho pedagógico dele, uma coisa não é separada da outra. Então, a gente trabalha bastante junto mesmo, assim, junto com a instituição e junto com os alunos. Sim, não, isso é ótimo. E como a gente está falando sobre adolescentes e bullying e toda essa questão de relacionamento, tudo, né? Como acontece tudo isso nesse ambiente escolar, acaba virando aquela situação enorme, né? Às vezes uma situação que é pequena vira, assim, uma tempestade, vira o drama mesmo, né? Como que você aconselha a pessoa que está no meio desse drama todo? A gente sabe que existem várias situações diferentes, né? Mas no primeiro momento, quando alguém vai te procurar e está muito ansioso com alguma coisa que está acontecendo, qual que geralmente é o teu aconselhamento? Bom, essa é uma pergunta interessante, principalmente no ensino médio, né? Porque a escola, como um todo, ela é um ambiente social também, né? Onde as pessoas fazem interações, onde você faz amigos, onde você convive com seus amigos, onde você passa a maior parte do tempo, né, da tua vida ali, é dentro da escola. Então, é natural que aconteçam esses episódios, né, que você trouxe o drama aí, né? É natural que isso aconteça, porque os alunos vão namorar entre si, aí, ou melhores amigos vão brigar. Essas coisas acontecem, fazem parte também do dia a dia, né? Quando a gente recebe uma demanda como essa, de alguma situação que está acontecendo em sala de aula ou dentro da escola, envolvendo mais alunos,
quando isso chega até nós, né, a nossa conduta, a conduta que eu gosto de ter, pelo menos, é sempre esclarecer a situação em primeiro lugar, né? Então, às vezes, envolve chamar as partes para conversarem juntas ali, para se resolverem, para ver o que realmente está acontecendo, Fazer né? uma Porque mediação realmente ali, né? também, exatamente, o papel de mediador e mediadora é muito comum de acontecer dentro do ambiente escolar, seja por conta de briga entre amigos ou final de relacionamento, essas coisas que acontecem, né? Uhum. Então, o papel de mediação é bastante importante nesse sentido. E no sentido do bullying também, né? A mediação entra com bastante força porque você precisa também conscientizar os dois lados do que está acontecendo, né? Não adianta trabalhar só com quem sofreu o bullying e não adianta trabalhar só com quem está praticando o bullying. A gente precisa também fazer a mediação para, de fato, promover uma mudança, né? Para evitar que esses novos episódios aconteçam. Ah, com certeza, porque principalmente num caso de bullying, né? Sempre não, mas geralmente a pessoa que está fazendo bullying, o agressor, digamos assim, ele está repetindo alguma coisa ou ele está respondendo a uma situação que ele está extremamente ansioso, né? Alguma coisa e está deixando ali em cima do outro, Exatamente. né? Sempre tem os dois lados, né? Uhum. E acho que é importante também colocar que esses atendimentos que você faz, às vezes, ainda mais adolescente, né? A gente sabe que adolescente sempre tem um receio, assim, de mas a psicóloga vai contar para o meu pai, vai contar para o meu responsável o que eu estou falando aqui. E a gente tem uma resolução, um regulamento que fala sobre sigilo, né? Que nada do que se fala ali pode sair dali. Exatamente. Quando a gente Exatamente. precisa falar, é alguma coisa, assim, muito bem colocada, não é exposta, né? O que você fala. E isso também entra nos Uhum. atendimentos dentro da escola, né? Mas na escola eu vejo que acontece de uma forma um pouquinho diferente da clínica, sabe, Uhum, Lô? E, quando acontece isso do sigilo, né, da gente ter que acionar os pais, o aluno sempre fica sabendo que a gente vai acionar os pais. uhum, Então, eu converso, eu falo assim, olha, isso é muito importante que a escola entre em contato com seus pais, a gente vai fazer isso e tal. Você prefere fazer de tal forma ou de outra? Também ajudando o aluno a participar, né, dessa decisão, uhum, entendendo a importância, às vezes sim, né, às vezes não, depende uhum. do caso. Mas o que eu percebo na escola é que, por exemplo, a questão do sigilo é muito diferente da clínica, porque tem questões que acontecem com o aluno que é muito importante que a instituição fique sabendo para a gente tomar devidas medidas pedagógicas Sim. também. Uhum, Diferente da clínica, o psicólogo escolar não trabalha sozinho, né? O uhum, psicólogo clínico, ele trabalha sozinho junto com o supervisor, né? Geralmente, você tem uhum, o supervisor para levar os casos e tal. O psicólogo escolar, a gente está inserido num meio que depende muito do nosso trabalho para serem tomadas outras decisões. uhum, Então, eu percebo que essa é uma diferença. Eu não trabalho sozinha, então eu tenho que fazer muito esse filtro do que eu preciso que chegue, né, em uhum, outros pontos dessa instituição, que aí uhum, geralmente é junto da direção mesmo, da coordenação, não é com professores, né, nada disso, porque aí também seria bastante antiético, né? uhum, É justamente junto com a coordenação para você poder fazer alguns encaminhamentos, né, que eu acho importante, do que eu estou percebendo, o que a gente poderia fazer no sentido pedagógico para ajudar esse aluno que está passando uhum. por essas dificuldades. Então, nesse sentido, eu vejo que é um pouquinho diferente da clínica, mas existe sim a questão do sigilo, né, e o aluno é notificado dessas condutas. Uhum. E é super importante essa troca que você faz também com direção, coordenação e tudo, para que vocês possam tomar ações também, né? Eu vejo que o fato de Com você ter um certeza. psicólogo agora dentro da escola, ele está trabalhando muito na linha que a psicologia tem trabalhado de uns anos para cá, que é a prevenção da coisa, né? Não é só Isso, atuar quando existe um distúrbio de aprendizagem, quando existe o bullying, quando existe alguma coisa. Ano passado vocês exatamente. fizeram uma ação maravilhosa do Setembro Amarelo, né? Que é da prevenção do Foi. suicídio. Então, tem de repente escolas que vão fazer uma ação dessas quando acontece um suicídio, né? Isso, Então, você exatamente. fazer coisas na prevenção é muito mais eficaz. Isso, que legal que você trouxe essa ação de Setembro Amarelo, que eu acho que é um bom exemplo também para contar para o pessoal como que a gente trabalha na escola. Porque essa ação de Setembro Amarelo foi uma junção, né? Então, Uhum, a direção permitiu que a gente fizesse, estava sabendo do que seria, né? E aí, basicamente, foi a professora de arte, o professor de filosofia e eu
juntos pensando em como transmitir uma mensagem, né, sobre suicídio para os alunos, né, sobre prevenção ao suicídio para os alunos. E a gente acabou montando uma exposição artística baseada nas obras do Van Gogh, baseado nos girassóis, né, que tem essa cor amarela, que tinha tudo a ver com Setembro Amarelo. Van Gogh foi um artista que cometeu suicídio. Sim. Então a gente trouxe toda essa referência que também já serve para os alunos, porque eles estudam isso, né, na aula de arte lá, para passar no vestibular e tudo mais. Eles estudam isso, faz parte do cronograma. Então a gente traz essa leitura junto com frases e outras coisas, trazendo outras, né, trazendo outro tipo de olhar sobre o suicídio, né, inclusive ampliando um pouquinho as ferramentas ali para a gente enfrentar isso, frases de apoio, né, para pedir ajuda. Então é uma ação assim super interdisciplinar, assim, né, bem complexa. E esse é um papel, e é uma das coisas que eu adoro fazer dentro da escola, é poder trabalhar junto com outros olhares, né? Para a gente poder também estar fazendo os conteúdos conversarem, para ficar uma coisa mais próxima dos alunos, não ficar uma coisa assim da psicologia escolar, né? Porque isso acaba sendo pouco interessante e muitas vezes pouco funcional, assim, se a gente fala só na linguagem da psicologia. Então, eu particularmente gosto muito dessas ações em conjunto, eu acho que elas são fundamentais para a vivência da escola, quando a gente faz isso em equipe junto com os professores. Eu acho que aproxima muito dos alunos, é muito legal o resultado que a gente tem, que eles trazem, assim. Ai, com certeza. E vendo, assim, tudo isso que você falou, né, das ações que vocês fizeram, dessa importância do trabalho interdisciplinar, tudo, a gente sente muita dor no coração até, porque como a gente queria que tivesse um psicólogo em cada escola, né? Todas as escolas. Quando eu fiz esse estágio no CBEJA, isso foi há 8 anos atrás, 9 anos atrás, os professores falavam, a gente precisa de um psicólogo dentro da nossa escola, né? Isso, claro, 9 anos para cá melhorou um pouco, né? Até o fato de você ter entrado, tudo isso. Mas quanto tempo faz que a gente não tem projeto de lei, né, para ter nas escolas estaduais, nas escolas municipais? Por causa justamente disso, por causa dessas ações de prevenção com professores, com pais, com alunos, né? Faz muita falta. Exatamente. É bastante importante. Eu entendo que o psicólogo escolar, eu entendo que a gente trabalha com promoção de saúde mental dentro da escola. Promoção de saúde dentro da escola, porque eu acho difícil também a gente separar a saúde mental de saúde física, aí já vai para uma outra discussão. Mas eu entendo que somos profissionais que temos por uma das nossas funções a promoção de saúde dentro do ambiente escolar. Então, por promoção de saúde, a gente não entende só você mediar coisas que acontecem, que é isso que você está trazendo, né? Promoção de saúde é também prevenção, né? É manter o ambiente escolar um ambiente saudável. E aí eu entendo que essa é uma das minhas funções, é assim que eu enxergo o meu trabalho também. A gente precisa trazer saúde para as relações, a gente precisa trazer saúde para esses estudantes, a gente precisa trazer saúde para os professores, a gente precisa trazer saúde para essa instituição. Eu vejo dessa forma a psicologia escolar, sabe? Fer, me conta um pouquinho, assim, que tudo isso que a gente está falando era meio que antes da pandemia, né? O maior trabalho, assim, em loco, né? Fisicamente. Como é que tem sido o teu trabalho com todas essas pessoas que você trabalha depois que começou essa questão do isolamento, da pandemia? Como é que está sendo? Bom, os atendimentos aos alunos continuam acontecendo, né? Os atendimentos individuais, assim, de quem vem me procurar. As demandas mudaram não, as demandas se acentuaram. Então, a demanda que mais aparece hoje durante a pandemia nos atendimentos que eu faço é a questão da dificuldade de estudo. Então, assim, nossa, eu tô com muita dificuldade de manter minha concentração em casa, de manter minha produtividade, eu não tô rendendo nada. Esse é o tipo de demanda que está vindo depois da pandemia, porque as aulas estão sendo virtuais, o contato com a escola está todo sendo virtual, né? Então, os alunos... E está sendo bem legal, porque aí vem também a demanda da ansiedade, mas aí quando eu olho junto com esses alunos para a organização, a gente traça algumas estratégias, né? Coloca em ação algumas coisas para eles experimentarem, tem dado um resultado muito legal, né? Eles falam, nossa, realmente, minha ansiedade baixou bastante agora que eu me organizei melhor, tá funcionando, consegui encontrar o meu jeito de estudar em casa, porque estudar em casa é muito diferente de estudar na Sim, a escola. rotina, né? Tudo é Nossa, totalmente diferente. muito.
muito, aparece muito, assim, né? Tipo, minha mãe me chama ali para eu ajudar e tal, e aí interrompe meu estudo. Na escola, não, né? Na escola, geralmente você tem ali a área de estudos ou uma sala que você fica ali de tarde, por exemplo, estudando, e é uma sala que já não tem interrupções, né? Porque é uma sala de estudo. Então, mudou bastante isso, assim, de estar inserir o estudo dentro do ambiente de casa. Mas além do atendimento aos alunos, que está sendo de forma virtual, eu continuo trabalhando em várias outras coisas junto com a escola. Então, tem as reuniões normais, assim, né? Reunião com o diretor, especialmente pedagógico, porque a gente sempre tem assuntos que dizem respeito uma área do outro ali. Então, são reuniões geralmente por telefone mesmo, mas a gente faz a reunião, trata alguns assuntos, traz uma pauta, né, vai trocando também ali pelo WhatsApp, né, como que, o que está precisando falar sobre, o que a gente pode fazer e tal. E também, uma outra parte do trabalho que aconteceu na pandemia foi que, junto com outros 2 professores da escola, um professor de física, monitor de física, e a professora de arte também, a gente começou a fazer ações para os professores, assim, para os professores interagirem mais com os alunos de alguma forma e os alunos interagirem com os professores fora do ambiente de sala de aula. Porque a sala de aula virtual, né, eles se conectam, mas eles não estão interagindo, né, com a câmera desligada, com o microfone desligado. Então, os professores também estão passando por essa dificuldade de estarem interagindo só com uma câmera, né, sem estar vendo o público. Isso é muito difícil. Sim. Então, foi todo um processo também para os professores se adaptarem a isso. E aí a gente começou a fazer uma série de ações, assim, para aproximar professores e alunos e para trazer para o ambiente da escola outras discussões que não só conteúdo e matéria, né? Então, a gente fez uma série de lives que os professores podiam combinar uma live para conversar sobre algum assunto, né, que eles quisessem, que eles achem importante de trazer para os alunos. Então, tá sendo um processo bem legal. Pensar em ações que a escola pode fazer para manter a dinâmica professor-aluno, instituição-aluno viva, né, e instituição família também, viva, interativa e, né, acontecendo, para não cair naquela rotina ali de só assistir aula, se desliga da aula, no outro dia assiste a aula de novo, para não ficar essa coisa muito solitária. Então foi um grande desafio nosso, mas acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, né? Através de uma série de lives, uma série de ações, caixinha de pergunta no Instagram, votação no Instagram, várias coisas ali. O Instagram está sendo o nosso melhor aliado nesse momento, nesse Sim, sentido. com Está certeza. funcionando super bem. Que bom que vocês estão conseguindo fazer tudo isso, né? E, claro, a gente está aqui falando de coisa muito boa, né? De ações e de várias campanhas e vários isso, vários aquilo. Mas sempre tem uma dificuldade, né? Toda área tem seus pontos negativos, os pontos que não são tão bons, né? O que você percebe, assim, no teu dia a dia, bem rapidamente, né? Mas que você consegue perceber, assim, que são dificuldades para o teu trabalho no ambiente escolar? Ai, que pergunta mais difícil. Eu sinto, você diz isso antes da pandemia ou durante a pandemia? Que eu acho que minhas dificuldades mudaram bastante. Do jeito que você quiser. Tá. Uma das dificuldades que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é quando a gente tá com algum caso muito grave na escola e a gente tem, às vezes, uma ação limitada, né? É diferente da clínica, que na clínica você é um dos responsáveis principais ali, né? No caso da pessoa que você está atendendo, na escola isso muda um pouquinho. A escola tem um limite de até onde ela pode agir, né? Junto com a família. E muitas vezes a gente divide total, né, essa responsabilidade com a família. Não é muitas vezes, é sempre. A responsabilidade sobre os alunos é da escola e da família. Então tem uma linha ali que a gente não consegue ultrapassar e que a gente não pode, nem deve, nem tenta ultrapassar, mas que eu percebo que a gente se depara com bastante limitações de ação, às vezes. Né? Você não consegue trabalhar... Às vezes a escola faz a parte dela, mas a família também precisa fazer. Sim. Esses entraves, assim, é uma dificuldade de estar sempre se lembrando do limite da escola, do limite de ação da escola, né? Essa é uma dificuldade que eu vejo que talvez seja mais minha, né? Não sei se outros profissionais da psicologia passam por isso também.
Mas e agora, durante a pandemia, a dificuldade que eu tenho percebido é viver esse momento de transformação do ensino e da educação. Então, a gente está vivendo um momento de muita transformação em que está todo mundo aprendendo a trabalhar virtualmente com educação, a aprender virtualmente, a ensinar virtualmente. E aí, eu, mesmo enquanto psicóloga, mesmo que eu não dê aula, não esteja, né, nem no lugar de aluno, nem de professor, eu estou vivendo essa dificuldade junto com a escola. Né, de estar o tempo inteiro pensando em práticas de inovação e de desenvolvimento, né? Essa é a maior dificuldade na pandemia. E a falta de contato, assim, com os alunos, né? Porque quando você está na escola, você vê todo mundo. Então, você para no corredor, você fala, fulano, como é que você tá? Como é que tá aquilo? Tá tudo bem? Né? Você consegue ver os alunos. E agora, na pandemia, isso mudou um pouquinho. Então, eu sinto bastante falta de encontrar com eles para eu poder parar e perguntar e conversar. E falar assim, e aí, como é que foi tal coisa? E aquilo que você estava passando? Né? Porque a gente pode ir atrás de alguns alunos, né? Mas não é de todos que a gente consegue ter esse alcance. Então, essa está sendo uma das coisas que eu estou sentindo falta agora, nesse momento. Ah, sim, até as interações, assim, né? De repente você falou de passar no corredor, você vê um grupinho lá que não tá muito legal, você vê que o clima não tá muito bom, né? Estão brigando ou discutindo qualquer coisa. São coisas que a gente não vê agora, né? A gente pode até ficar sabendo daquela uma pessoa, mas a interação a gente não vê, né? Então isso às vezes também faz falta, né? E Fer, Com só certeza. pra gente finalizar então a nossa conversa de hoje, eu queria que você desse assim algumas orientações para quem se interessa nessa área, né? De repente algum curso que você recomenda, algum livro, alguma coisa. Se eu falar para você, ó, Fer, eu me interesso muito por psicologia escolar, para onde que eu vou, por onde que eu começo? Tá. Bom, a gente tem ótimas especializações em psicologia escolar, mas eu percebo que hoje, nesse sentido de livros ou coisas assim, é muito importante você fazer uma prática de psicologia escolar dentro da tua abordagem. Então, por exemplo, muitos dos meus estudos em psicologia escolar são dentro da Gestalt terapia, porque é você trabalhar com educação dentro da Gestalt terapia. Então, comportamental, psicanálise, enfim, imagino que vão ter também suas produções. É muito importante que você faça uma psicologia escolar, que você atue em psicologia escolar, né, em algo que tenha a ver com o teu olhar, que vá de encontro com as teorias da psicologia que você se embasa para fazer a tua atuação. Agora, sobre especializações, Elô, eu acho que é muito importante você buscar aprender sobre os transtornos da aprendizagem. É muito importante você buscar aprender sobre funcionamento de organizações. Eu acho que isso é fundamental para embasar a tua prática. Então, a gente não vai dar conta de tudo. Por exemplo, na escola eu faço bastante encaminhamentos para psicopedagoga, por exemplo, porque a psicopedagoga vai conseguir dar para o aluno um tratamento individual, personalizado para a dificuldade dele, né? Mas a gente precisa aprender. E uma coisa que eu estudei muito na faculdade foi o tema da deficiência. Eu acho que o psicólogo escolar também precisa ter estudos sobre deficiência. Então, eu acho que se você está interessado em começar a atuar com educação, se você tem interesse nessa área, é começar a aprender um pouquinho sobre essas coisas, né? Sobre organização, sobre transtornos de aprendizagem, que é o que vem da psicologia da educação, e estudos sobre deficiência. Acho que é muito importante todos os psicólogos terem, em qualquer área que for atuar, mas na escola isso é bastante importante para a gente poder pensar numa educação que chegue a todos, assim. Ótimo, Fer. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela participação, obrigada por tudo. Eu agradeço pelo nosso relacionamento para sempre, pela nossa amizade. Sim. Para quem está assistindo, se vocês tiverem algumas perguntas, eu vou colocar aqui na descrição o Instagram da Fer. Vocês podem perguntar aqui embaixo, eu passo para ela também. Podem perguntar no Instagram dela Com também. certeza. A gente vai conversando e a gente está aqui para também tirar qualquer dúvida. Se tiverem também alguma recomendação de áreas que vocês queiram que a gente fale, linhas que vocês quiserem, qualquer coisa, podem colocar aqui embaixo também. As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, então qualquer coisa é só dar um grito, tanto para mim quanto para a Fer. Tá bom? Ótimo. Elo, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você, de verdade. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, me procure nas minhas redes sociais, que eu estou totalmente à disposição para ajudar. Beleza. Beijo então, Fer. Beijo para você. Beijo para todos. Tchau. Até o próximo.